Então, o meu nome é Diego Dias Leite, sou discente da Universidade Federal do Piauí, campus Professoras Nobelina Elvas, estudo Ciências Biológicas. E este trabalho é um trabalho que está sendo realizado a pedido da professora Geissa Maiana, professora de Evolução. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre o darwinismo social, qual que é os principais impactos do darwinismo social na sociedade, como que ele surgiu, quais são os teóricos que são fundadores desta teoria. Para começar, quem foi Charles Darwin? Porque como a gente já observou, o nome da teoria é darwinismo social, então tem alguma relação aí com Charles Darwin. Charles Darwin, ele foi um naturalista inglês que desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Então, o Darwin foi quem, na verdade, que ele é um grande biólogo, né? Foi um grande biólogo, um grande cientista que desenvolveu a teoria evolutiva, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Ou seja, aqueles organismos que estão mais bem adaptados ao meio, mais evoluídos, aqueles que são mais fortes para conseguir sobreviver em tais condições, são os que vão conseguir sobreviver e se reproduzir. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente, segundo Darwin, né? Charles Darwin, nas teorias que ele fundou, uma das conclusões mais marcantes que ele observou foi a dominância de espécies mais aptas, isto é, indivíduos com características mais evoluídas ou melhor adaptadas ao meio em que vivem tendem a substituir espécies menos qualificadas. Ou seja, aquelas espécies mais qualificadas, mais evoluídas, mais adaptadas, elas vão ser fixadas, enquanto que aquelas espécies menos adaptadas, mais frágeis, serão extintas. Até este ponto, temos a tão aclamada e polêmica teoria evolucionista de Darwin, que demorou bastante para ser aceita pela comunidade científica. O darwinismo, né? Que como a gente observou, a teoria é darwinismo social. Mas em termo mais concreto, o que seria esse darwinismo? O darwinismo é um termo prático que se refere aos estudos desenvolvidos por Darwin em sua implicação nos estudos do meio ambiente, do processo evolutivo dos seres vivos e da própria organização da vida no planeta. Mas e aí? Onde entra, portanto, o darwinismo social? Agora a gente vai passar a entender um pouco, já que a gente já viu quem foi Charles Darwin, um pouco do trabalho dele, o que é esse darwinismo, a gente vai ver onde entra esse darwinismo social, o que seria e quais os impactos que traz à sociedade. Primeiramente, Darwin não é considerado responsável pela corrente de pensamento em questão. Ou seja, é interessante, é importante a gente saber que Darwin não tem nada a ver com o darwinismo social. Não foi ele que fundou, apesar do nome da teoria ter darwinismo. O Darwin, ele, na verdade, quando ele morreu, ele nem sabia que isso um dia poderia acontecer, ou seja, ele não foi fundador do darwinismo social. Charles veio a morrer sem conhecer nem opinar sobre esta teoria. Contudo, durante a década de 1870, espalharam-se pela Europa teorias que usavam a concepção darwinista sobre as sociedades animais para sustentar uma superioridade do homem branco europeu sobre os demais povos. Então, alguns teóricos eles começaram a utilizar a concepção de Darwin, que era sobre as sociedades animais, eles começaram a querer aplicar isso
em termos de sociedade, em termos de ser humano, para poder ter ali uma legitimidade em falar que um homem ele era superior ao outro e que existia essas diferenças, essa desigualdade social, sendo estes considerados raças inferiores. Aqui ele está falando que na questão o homem branco ele teria superioridade, né, sobre os demais povos asiáticos, japoneses, negros, que eram considerados a raça inferior. Deste modo, havia um pressuposto de diferença significativa entre os habitantes de distintas regiões do planeta. Então, os europeus eram considerados a raça superior, enquanto que os demais países, as demais pessoas eram consideradas raças inferiores, né? Em grande parte. Tais pensamentos eram usados para legitimar regimes de poder hegemônicos, ou seja, esses pensamentos que eles baseavam, né, lá nas teorias de Darwin, em relação à sociedade animal, que não tem nada a ver com isso que eles estão empregando, eles usavam isso para legitimar essa superioridade que alguns países exerciam sobre outros, que eram considerados inferiores, assim subordinando os demais aos seus interesses, ou seja, a sociedade, o pessoal lá inferior, teria total poder sobre os inferiores. É o caso do imperialismo. O imperialismo na verdade, é designado como potências do velho continente que dominavam territórios por todo o mundo, ou seja, o poder centralizado apenas ali na mão de algumas pessoas, na mão de grupo, enquanto que outros grupos eram totalmente subordinados. Aí uma imagem, uma ilustração para vocês acompanharem. Chineses, coreanos, japoneses, africanos, norte-americanos e outros povos sofreram intervenção direta de países como Inglaterra, França e Alemanha, em momentos diferentes da história. Então, aí a Inglaterra, a França e a Alemanha eram considerados os países superiores, então subordinavam os países que eram considerados inferiores, ou seja, se a gente fosse comparar lá com o que o Darwin falava em sua teoria, seriam os animais mais adaptados, né, que teriam ali qualidades melhores do que os outros animais, eles, na verdade, eles estariam ali mais aptos a sobreviver naquele ambiente, ou eles teriam uma dominância em relação aos outros. Isso que eles quiseram trazer para o darwinismo social. Até mesmo potências como Espanha e Portugal, que já haviam conquistado terra bem antes, não hesitaram em aceitar o darwinismo social. E um cara muito importante, um dos maiores defensores do darwinismo social foi Herbert Spencer. Herbert Spencer, a gente vai ver um pouco sobre ele, né? Ele que foi um dos maiores defensores da teoria do darwinismo social e fez a seguinte afirmação, que era a sobrevivência do mais apto. O Herbert Spencer foi um filósofo e sociólogo inglês responsável pela teoria do darwinismo social, considerado um seguidor de Comte e representante do positivismo na Grã-Bretanha. Acreditava que a evolução seria um princípio universal, sempre operante. Muito conhecido na sua época, Spencer fez parte do círculo de amigos de Charles Darwin, autor de A Origem das Espécies, obra publicada em 1859. Então, a gente pode perceber que Herbert Spencer, ele tinha uma relação com Charles Darwin, e foi ele o fundador dessa teoria do darwinismo social. E não Darwin, né? Porque, na verdade, Darwin nem sabia. Então, aqui a gente já pode notar. Este último foi responsável pelo conceito de seleção natural e pela teoria da evolução a partir da lei dos mais fortes. Esse último que ele fala foi exatamente Charles Darwin, né? Que foi o responsável pela teoria da evolução.
Spence seguiu esta linha de pensamento e tentou aplicar as ideias de Darwin ao contexto da vida do homem em sociedade, originando o dito darwinismo social. Então, Spencer ele pegou as ideias que Darwin aplicava lá na sociedade animal e tentou implantar isso na vida do homem, no contexto da vida do homem em sociedade. Dessa maneira que o darwinismo é uma coisa que, na minha concepção, é muito errônea, na verdade, surgiu. As ideias de Spencer. Spencer acreditava na premissa da existência de sociedades superiores às outras e que, nesta condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar as governantes. Então, como a gente pode ver o pensamento dele, aquele grupo de pessoas, aquelas sociedades que se sobressaem física e intelectualmente, elas devem ser superiores aos outros, elas devem governar aos outros, né, que são os inferiores. Ele aplicou a lei do mais forte às estruturas sociais. Então, assim como Darwin falou lá na teoria dele que os animais mais fortes, mais adaptados, eles predominavam, ele tentou aplicar isso aí em questão de sociedade, né? Chegou à conclusão que a seleção natural se aplicaria à sociedade quando pensada em termos de cooperação entre indivíduos em prol da supremacia de um grupo. Assim, não se trata somente do indivíduo mais forte prosperar, mas do grupo mais coeso e forte tornar-se hegemônico, formando a elite dirigente de uma civilização. Ou seja, os superiores mandam nos inferiores, os superiores têm mais direito do que os superiores que sempre estão ali na parte de baixo, né? Sempre ali sendo subordinados. E aí, dos impactos, das consequências desse darwinismo social é justamente, por exemplo, o racismo. O racismo que é algo que infelizmente acontece até hoje no Brasil e em vários países do mundo. Em virtude de ser uma teoria que considera que a sociedade é dividida em raça superior e raça inferior, a chamada superioridade racial, o darwinismo social, que tem também como base a ideia nacionalista, consiste em um pensamento preconceituoso e racista. Ou seja, ao tempo em que essa teoria ela divide a sociedade em uma parte inferior e uma parte superior que vai subordinar essa outra parte, ela está empregando aí o racismo, a discriminação. Na verdade, ela está empregando aí a desigualdade social. E isso não vai trazer coisas boas, né? Uma vez que o pessoal que se sente superior vai discriminar os inferiores, vai impor condições ali que não vão dar uma qualidade de vida e tal, bem como outras coisas. Deste modo, se acredita que se os europeus eram tão bons dominadores, este fato decorria de sua raça ser superior aos demais. E aí uma imagem só para ilustrar, um negro, né? E ele fala, não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então aí só para ilustrar que ele já imporam para ele que na verdade o carro que ele tem que ganhar é esse carrinho de mão, né? Que é para exercer o trabalho, né? Então é quase isso que o darwinismo social ele impõe. Não especificamente para o negro, mas aqui só é um exemplo que eu estou trazendo. Só voltando aqui. Exemplos de darwinismo social. Além das situações europeias citadas, destaca-se como exemplo da teoria de Herbert Spencer o nazismo e o fascismo. Na Alemanha, o movimento nazista tinha como dogma a superioridade da raça ariana e resultou no extermínio de milhares de pessoas, especialmente judeus, no conhecido Holocausto. Então a gente pode ver quanta tragédia, né? Essa teoria, esse darwinismo social trouxe, essa questão de desigualdade social, o quanto que ela pode refletir na vida, né? Causando destruição, mortes, né?
em grande massa. Na Itália, o imperialista sistema político de nome fascismo tinha como uma de suas principais características o racismo ao pregar a premissa da purificação, uma vez que a mistura de raças era considerada contaminação. Então, tá vendo o tanto que existia a desigualdade social? Tanto é que as raças, elas se unirem, era considerada uma contaminação, ou seja, se um inferior, se uma pessoa considerada de raça inferior se juntasse a uma superior, ela podia contaminá-la. Então, para a gente ver o nível de pobreza de pensamento eles tinham, né? Esses teóricos. E para ver o tanto que esse darwinismo social é algo muito errôneo, que é uma concepção que eu tenho sobre isso. No Brasil, a presença do darwinismo social é revelada no racismo no Brasil, que tem origem na época da colonização, né? Desde a época da colonização, quando indígenas, negros eram tidos ali como pessoas inferiores que deveriam trabalhar, ralar, que quase que sem ganhar nada, né? Por serem considerados inferiores, enquanto que eram subordinados por raças superiores, que eram os brancos. Muito embora os brasileiros não admitam, grande parte deles discriminam os negros. O resultado deste comportamento é revelado nas estatísticas que mostram, por exemplo, que a grande parte da população carente no Brasil é negra. E é uma realidade, né? Infelizmente, apesar da gente não concordar com esse tipo de pensamento, a gente ainda sabe que até hoje, até os dias atuais, existem essa discriminação e que os negros, apesar de ter diminuído muito, eles ainda são tratados com racismo, não são aceitos em alguns lugares, em algumas posições na sociedade, se bem que vem diminuindo, né? E aí uma imagem para ilustrar lá o tempo da colonização, quando os negros eram tratados de forma violenta por serem inferiores, eram espancados, né? Também eram colocados para trabalhar sem ganhar nada, eram escravizados. E falando um pouco da eugenia. A eugenia também trata do tema da evolução humana como fator de controle social. Bem como o darwinismo social, a eugenia também utiliza a evolução humana, que é algo proposto por Darwin, para ser um fator de controle social, ou seja, eles assimilam isso com a sociedade. Foi criado por Francis Galton, que acreditava que a melhoria genética era determinante para a qualidade racial, tanto no aspecto físico como no aspecto mental. Então, em algumas imagens de Francis Galton, que foi um importante teórico aí também para essa eugenia. E as referências. Então, pessoal, é isso, né, que eu tinha para mostrar aí para vocês. A professora Geissa, obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha conseguido aí passar para vocês o máximo do que eu estudei para passar. E assim, de forma resumida, darwinismo social, então era uma tentativa com êxito, né, de empregar as ideias lá da teoria de Darwin na sociedade, assim fazendo com que existisse uma sociedade superior e uma inferior. Isso acarretando diversos problemas que a gente pode ver aí, né? Dentre eles o racismo, né? Algo que ainda hoje persiste aí na nossa sociedade. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E é isso aí. Valeu.